Olá, começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje o nosso bate-papo é sobre o combate ao tabagismo. Saiba que existem acadêmicos de medicina aqui no estado de Roraima que fazem parte de um projeto de extensão que levam realmente esse conhecimento para as escolas públicas, em eventos, para falar sobre esse assunto tão importante. Por isso mesmo, a partir de agora, eu converso com Caio Andrade. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado pelo convite, viu? Estar aqui representando a UFRR é um prazer imenso. Também converso com Carmen Suzana. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A nossa entrevistada também é Rossana Angélica. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E eu gostaria primeiro de saber como é esse projeto de extensão, como surgiu e qual a importância dele para a sociedade. Bom, basicamente o nosso projeto, IT UFRR, ele é um projeto internacional, então não existe só no Brasil, iniciou-se lá nos Estados Unidos também, e a gente busca, através da educação em saúde, aplicar os conhecimentos da medicina contra o uso do tabagismo, não só no ambiente escolar, mas também fora dele. E por que esse assunto é tão importante? A gente sabe, claro, né? A gente vê aí os prejuízos que um cigarro pode trazer para a saúde da pessoa, porém ainda existem muitas pessoas resistentes, né, a essa informação. Dizem, isso pode acontecer com qualquer um, mas comigo não acontece. Então, por que levar essa informação, Caio? Principalmente pelo seguinte, na década de 80, nós tínhamos, por exemplo, 34% da população usuária do tabaco. Certo? Em 2023, esse número caiu. Entretanto, tem um dado interessante que é o seguinte, o uso do cigarro comum ele caiu, certo? Mas e as outras alternativas que o público jovem costuma utilizar? Como, por exemplo, o narguilé, como, por exemplo, o vape. E esses também são ofensivos à saúde da população. Então, essa proposta é importante por conta disso. Principalmente proteger os nossos jovens, que são os principais usuários dessas novas alternativas. E, Carmen, os jovens são realmente o público-alvo. Vocês buscam trazer essa informação para a sociedade em geral, mas os jovens, vocês procuram dar essa atenção especial. Por quê? Porque, assim, os jovens, eles... É mais fácil você intervir na juventude. Você impedir o primeiro contato. Quando a gente estava fazendo, por exemplo, a informação, né, na festa junina, a gente foi no Parque Anauá, a gente fez a informação, a gente conversava com o público jovem e a gente esclarecia, porque eles têm muitas dúvidas, né? O vape, por exemplo, é altamente atrativo, então isso faz com que eles sentem vontade. A gente explica, o vape, ele é altamente vicioso, ele faz muito mal, ele é mais vicioso que o tabaco comum. E é muito importante você evitar o primeiro contato, porque o vício é muito difícil de ser combatido, mas a prevenção é mais fácil do que combater, tratar aquele vício. Eu observo nos filmes mais antigos que ali, filmes, novelas, séries, que o cigarro estava ali presente, né? Era quase ali a questão de status. Quem fumava realmente tinha aquela questão de poder, de elegância. A gente sente esse reflexo até hoje? Acredito que sim, mas tem caído bastante. Inclusive, nós temos uma campanha hoje muito forte contra o tabaco. Inclusive, minha mãe, ela é uma das vítimas dessa campanha de desinformação daquela época. E também da falta de conhecimento, né, também. E querendo ou não, naquela época, hoje também, essas empresas, elas são detentoras de um grande capital. Naquela época, eles patrocinavam, por exemplo, carro de Fórmula 1. Quem não lembra que o Ayrton Senna foi patrocinado pela Marlboro, por exemplo? Então, tinha muito dinheiro em vista, que isso daí terminou entrando na cabeça da população naquela época, e inclusive minha mãe foi uma das vítimas. Com 13 anos de idade, começou a fumar. Ela morava na zona rural e foi uma das vítimas dessa campanha. Felizmente ela conseguiu parar ano passado, certo? Teve algumas recaídas, mas antigamente o cigarro era símbolo de status, muitos utilizavam como uma moda, mas eles não sabiam, ou era escondido da população, os prejuízos relacionados a ele, tendo em vista o capital investido por essas grandes companhias, né? Como, por exemplo, uma que era muito famosa na época, que foi a patrocinadora do Ayrton Senna, a Marlboro, por exemplo.
Você citou o caso da sua mãe, que ela começou com 13 anos e só parou ano passado. Quantos anos ela tinha? Ela parou ano passado, ela parou com 54 anos, mas infelizmente as consequências já eram drásticas no corpo dela. Ela é aquele paciente que tem um quadro de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. É aquele paciente que é bem magrinho, que é aquele paciente que a gente diz que tem DPOC com quadro enfisematoso. Bem magrinha ela, tem suas sequelas, tem uma tosse crônica, que foi uma das coisas que causou nela. E também, infelizmente, ano passado ela só parou porque eu levei no Hospital Geral de Roraima, fizeram uma série de exames nela e foi identificado que o pulmão dela estava cheio de bolhas. Cheio de bolhas. Essas bolhas é o que a gente chama de enfisema. Ou seja, o médico conversou com ela, falou, Dona Celina, que é o nome da minha mãe, Dona Celina, o pulmão da senhora já está bastante comprometido. Mas, se a senhora parar ainda tem tempo de parar com que essa doença pare de progredir. E assim ela parou, certo? Teve algumas recaídas, eu não nego, ela teve recaídas. Tomou medicação no início, foi muito difícil. Ela desenvolveu uma compulsão alimentar. Queria ficar comendo toda hora ou mascando chiclete. Eu saía de casa, ela, Caio, compra um chiclete pra mim? Mas graças a Deus ela conseguiu vencer e espero que ela não tenha novamente uma recaída, viu? Porque só a gente que é família sabe o quão é importante parar o hábito de fumar. Não vai ter, viu? Até porque a presença da família é muito importante nesse momento, né, gente? E tá ali acompanhando, incentivando novos hábitos. Afinal de contas, trata-se de um vício. O que a gente pode falar sobre o vício em si para as pessoas? Em que momento a pessoa pode detectar, perceber que está viciada no tabaco ou em qualquer outra coisa? E, além disso, acender mesmo esse alerta e falar, opa, preciso de ajuda. Bom, basicamente, quando a gente fala do tabaco, a gente tem vários representantes, né? O mais popular hoje em dia é o cigarro. Tem cigarro eletrônico, como o Caio disse, narguilé, tem o cachimbo, charuto. E, basicamente, o grande problema dele é a nicotina. Então, se nós formos falar o grande vilão do cigarro, por exemplo, é a nicotina. A nicotina, ela já é intitulada, conforme a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, uma droga psicoativa. Então, a pessoa ela vai percebendo, quando já está em um grau muito avançado, que ela está viciada em nicotina. E, basicamente, isso acontece porque ela faz um processo de condicionamento. Então, ela condiciona certos hábitos ao ato de fumar. Então, por exemplo, tem pessoas tabagistas que o simples ato de tomar um cafezinho já aciona um gatilho nela de querer fumar. Ou, por exemplo, quando elas estão entediadas, elas vão lá e fumam. Ou quando estão estressadas, então você percebe que ela condiciona situações humorais ao hábito de fumar. Então, ela acaba meio que utilizando o cigarro, por exemplo, também pode ser narguilé, cachimbo, enfim, como um companheiro, de certa forma. E aí, nesse momento que tem que ser dado um alerta de que, poxa, tá deixando de ser, por exemplo, algo banal e tá tornando-se um hábito, um vício mesmo. E aí, o grande problema da nicotina é porque ela é uma droga que age na nossa zona mesolímbica. Então, nós temos uma zona no nosso cérebro que é chamada mesolímbica, que é responsável, basicamente, por regular o nosso humor. E aí, a pessoa que faz uso de cigarro, por exemplo, ela vai ter uma desregulação, porque essa zona mesolímbica, ela vai liberar dopamina, que é o nosso hormônio do prazer, do bem-estar. Só que a nicotina faz com que cada vez que você fuma, você vai liberar mais dopamina. Só que, consequentemente, vai tornando-se um ato vicioso, porque você precisa de maiores doses de nicotina, então, consequentemente, tem que fumar mais para atingir esse nível de dopamina, de prazer. E aí você acaba entrando em um ciclo vicioso. Nesse processo de pesquisa, de estudo e também de trabalho, já indo a campo, indo a eventos, a escolas, como é que vocês relatam para o jovem? Você sabe que o jovem ali, o adolescente, 13, 14, 15 anos, o mundo é dele, tudo ele sabe, né? Não falando que todos são assim, mas a gente percebe realmente isso com muita força. Então, como é que vocês abordam esse tema tão importante com a juventude? A juventude, assim, todo mundo sabe os efeitos do tabaco, né? Sabe que faz mal à saúde, que influencia várias doenças. Só que o jovem, ele vê isso como uma realidade muito distante. Então, a gente foca muito no que realmente impacta o jovem. O jovem é muito preocupado com a imagem. Então, você mostrar para o jovem, olha, se você fumar, você vai ficar com uma pele envelhecida, não vai ficar com uma pele legal. Isso aí, o jovem já fica, nossa, mas fica feio assim. A gente mostra, né, o antes e o depois, e isso
dá um impacto para o jovem. E outra coisa que a gente fala da necessidade de abordar é essa questão de as pessoas que usam, por exemplo, o vape, né? O vape tá na modinha. Então, muitas vezes o jovem ele usa o vape para se sentir parte daquele grupo. Então, a gente tem que desconstruir essa realidade de associar o vape com uma coisa legal, que não é uma coisa legal. Não tem benefício, né? O vape, ele além de ser mais vicioso que o tabaco comum, ele tem várias consequências. Ele não tem uma queima igual o tabaco, né? Ele não faz uma queima, uma combustão. Mas ele tem outras substâncias nocivas também, que dá muito prejuízo. Agora sabemos também que o ambiente familiar influencia esse jovem. Como é que vocês orientam essas pessoas, se de repente tem um pai, tem uma mãe que tá ali, que consome, mas chega, olha, tenta conversar com seu pai, tenta conversar com a sua mãe, como é que é essa conversa? Uhum. Eu sou professor também aqui do município aqui de Boa Vista, e uma coisa interessante que eu percebi, e inclusive um alerta para os pais, comecem a olhar mais a bolsa dos seus filhos, certo? Por mais que ele seja jovem ainda, tenha 14, 15 anos, comece a olhar a bolsa dos seus filhos, porque eu já vi alunos carregando na bolsa vapor. Isso para mim foi... eu conscientizei o aluno a respeito, mas tem uma coisa que é importante, que eles ainda não estão totalmente pré-formados, a região do cérebro deles é responsável pela região de tomada de decisão. Consequentemente, aqueles meninos, você fala uma coisa, mas tem muito trabalho para entrar na cabeça deles. Então eu gosto de alertar os pais para cada vez mais olhar a bolsa dos seus filhos, ver se tem algum objeto, um vape, às vezes até uma carteira de cigarro pode ter, porque querendo ou não, o vape ele pode ser porta de entrada para ele adentrar no vício, por exemplo, do cigarro, certo? Outra coisa que é interessante a respeito das famílias é lembrar que é um trabalho contínuo e que parar de fumar não é só um ato individual, mas também uma prova de amor. Querendo ou não, quem nunca ouviu falar uma história parecida, eu já ouvi falar várias histórias relacionadas a isso. Ah, meu vô parou de fumar depois que a netinha dele nasceu. Porque o vô parou, não foi nem só por ele. Ele parou também pela neta dele. Porque quando ele vai pegar aquela criança no braço, aquela criança, alguma coisa do tipo, aquilo para ele é a prioridade para ele, de boa? Ou seja, parar de fumar também é um ato de amor pela sua saúde, mas também é um ato de amor pela saúde do próximo. Querendo ou não, você não está submetendo sua família em perigo. Porque, por exemplo, minha mãe ela começou a fumar com 13 anos. Mas por que ela começou a fumar com 13 anos? Porque ela também via a mãe dela fumando. Ou seja, aquilo desenvolveu um gatilho para ela. Ah, deve ser legal fumar, não sei o quê. Então, parar de fumar também é interessante, porque querendo ou não é uma prova de amor pelo próximo, certo? Você já tinha falado um pouco sobre o que acontece com o cérebro da pessoa humana, né, quando está consumindo, mas eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho melhor, um pouquinho de uma forma mais aprofundada, até para conscientizar e as pessoas entenderem que realmente prejudica o que a nicotina faz com o cérebro e por que é tão difícil, a partir do momento que a pessoa é viciada, largar, podemos dizer assim. A nicotina, ela vai fazer a liberação da dopamina. A dopamina é o que a Roxane falou, que vai liberar essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar. Então, cada vez mais a pessoa quer sentir isso. A dopamina, ela está relacionada até a questão das redes sociais, né, que a gente utiliza, a gente sente essa dopamina liberando, por isso que a gente vicia também. Mas a nicotina ela vai fazer isso. E aí, cada vez mais, a pessoa ela vai precisar de mais, né, quantidade para ser liberado mais, porque o corpo, ele acostuma. Então, vamos supor, a pessoa fuma um cigarro. Ele acostumou ali, vai liberar uma certa quantidade de dopamina. Só que, todos os dias, ele fumando, não vai ser o suficiente, a pessoa vai querer mais. Então, ela vai fumar mais e vai ser mais dependente. Então, a questão do vício do cigarro está relacionada ao quê? A nicotina, ela vai fazer com que o neurotransmissor dopamina seja liberado e a pessoa ela fica viciada nessa substância, né? Na dopamina, que é ela que vai trazer essa sensação de bem-estar. Por isso você pode ver, muitas pessoas que fumam, elas têm ansiedade, elas têm né, essa necessidade de acalmar, né? Por isso. De sempre querer mais. E no processo de realmente perceber que estou viciada,
quero largar, como é que é esse caminho, né, até lá? Quais são os desafios que essa pessoa enfrenta? Como é que é a reação do corpo, né? Como é que o corpo reage? Porque, querendo ou não, tá ali já habituada ao consumo daquilo. Como é que o corpo reage e o que pode ser feito para não ter uma recaída? Perfeito. Bom, quando a gente trata da nicotina, né, a própria OMS já falou que é uma droga psicoativa. Então, ela vai gerar uma dependência química. E como qualquer droga, a gente pode, sem problema algum, dizer que o cigarro ele pode ser equiparado, o vício dele, à cocaína, por exemplo. E aí, como qualquer droga, vai gerar um processo de dependência química. Então, quando você, por exemplo, decide, poxa, eu vou querer parar de fumar, é uma estrada, de certa forma, porque nas primeiras 5 horas que você simplesmente para de fumar, tipo, vou parar total de fumar, você vai ter uma fissura, que é basicamente uma sensação quase que exagerada, dobrada, imensurável de querer fumar novamente. Acompanhado a isso, é sempre importante já esperar uma irritabilidade. Então, esse tabagista, o ex-tabagista, né, ele vai ficar extremamente irritado, então você toca nele, pronto, isso já é o suficiente para a pessoa virar uma tempestade. Então, ela vai ter essa questão da irritabilidade. E, além disso, também, dentre os primeiros 5 dias, tem a síndrome da abstinência, que a literatura elenca, que é basicamente quando a pessoa começa a ter sintomas físicos, que é essa irritabilidade, ela começa a ter disforia. O que é essa disforia? Ela começa a ter uma sensação de sobrecarga psicológica. Então, qualquer coisinha é o suficiente para arruinar o dia dessa pessoa. Então, por exemplo, poxa, o semáforo tá vermelho, isso é o suficiente para irritar ela. Ela começa a ter essa ansiedade, começa a ter um apetite descontrolado, o que é extremamente comum nesses primeiros 5 dias, justamente porque a nicotina, ela reduz o apetite, ela vai desregular hormônios que nós temos, que é a grelina e a leptina, que controlam o nosso apetite. A nicotina vai desregular a nossa fisiologia. Então, é normal você, nos primeiros 5 dias que decide parar de fumar, ter esse aumento do apetite, é extremamente normal. Ter ansiedade, você começa a ter taquicardia, sudorese. Só que a parte boa e a boa notícia é que isso é temporário, então não é duradouro. É só ali nos primeiros 5 dias. Conforme você vai parando e conforme o tempo vai passando, os sintomas vão se estabelecendo. Então, isso não é motivo para desistir, muito pelo contrário, é temporário e depois os benefícios são inúmeros. Você falou sobre essa questão do apetite e eu percebo muitos casos de mulheres, principalmente, que quando tentam parar de fumar, engordam e voltam justamente para não engordar. Olha só que preocupante, né? Agora, muitas pessoas preferem parar de fumar. Vou decidir, vou parar hoje. Outras, não, vou parando aos poucos. Existe um método mais eficaz, um mais recomendado? Como é que seria um caminho mais confortável para essa pessoa? E o que dizer para essas pessoas que voltam a fumar justamente para não engordar? A gente acha interessante estabelecer o seguinte, colocar o dia D. Vou parar de fumar tal dia. Só que a gente não coloca, vamos supor, vou parar de fumar amanhã. Você tem anos de vício, você vai parar amanhã, fica difícil. Ou então a pessoa falar assim, eu vou parar de fumar ano que vem. Colocar também uma meta a longo prazo vai fazer você desistir. Então, é um processo. É bom a pessoa colocar um dia, estabelecer um dia, mas um dia assim, que dê tempo para ela fazer esses passos, né? De ter colocar essa meta em prática. Conseguir estabelecer tal dia, mas ela vai ter recaída, pode ter sim, é normal. A pessoa não deve se culpar por ter recaída. A recaída é uma consequência do vício, né? Ela vai acontecer e ela não acabou porque ela teve uma recaída. Ela teve uma recaída, ela pode voltar de novo não, vou parar de fumar. Tá tudo bem, a gente não pode ficar se culpando, né? A pessoa pela recaída. Ela tem que entender a recaída, mas falar, não, eu vou continuar sem fumar. Existe Pode falar. Eu tenho uma história muito interessante porque eu sou cubana, né? Aí, basicamente, teve um casal de cubanos que chegou de Cuba e, basicamente, eles falaram, quando a gente chegar no Brasil, a gente vai parar de fumar. Eles lá de Cuba, né, falaram, poxa, chegamos no Brasil, vida nova, país novo, a gente vai parar de fumar, falando pra mim. E aí, beleza, eles chegaram no Brasil, só que, sabe, imigrante, país novo, tudo novo. Aí eles falaram pra mim, poxa, Rosana, a gente teve uma recaída
porque foi muita ansiedade, muito estresse. Então, eles estabeleceram um dia D, chegamos no Brasil, paramos de fumar, só que a gente tem esses fatores ambientais, né? A ansiedade, o estresse. Então, como Carmen disse, tudo bem falhar, a gente recomeça novamente. Não é um ponto final, é uma vírgula. Falhou? Vamos novamente tentar. E eles escolheram um dia D justamente no momento de uma mudança profunda, né? Que talvez, eu não sou especialista, mas talvez não seja recomendado, né? Seria talvez em um dia que a pessoa tá ali realmente numa rotina. Agora, numa mudança como essa, mudar de país, uma nova rotina, não é muito recomendado, né? Sim, querendo ou não, teve todo aquele gatilho da ansiedade, né? Do novo, que, consequentemente, às vezes, para muitas pessoas que têm esse hábito, o cigarro é um refúgio. Por exemplo, minha mãe, ela trata-se de uma pessoa muito ansiosa. Eu percebia que quando ela estava com os quadros de ansiedade, quando ela ficava ociosa, ou seja, sem fazer nada, era principalmente nesses horários que ela fumava, certo? Ou seja, nesses quadros de ansiedade. Foi o que pode ter acontecido com esses amigos da Roxana. E como é que você enfrentou isso? Como é que essa conversa? Como é que foi esse momento para você? Então, cabe a gente aconselhar, né? Nesses momentos, realmente, como você disse, tem todo um protocolo para você realmente parar de fumar. E uma das situações é você estar em um estabilizado, assim, sabe? Não nesses momentos de extrema instabilidade, seja de problema familiar, de problema de, por exemplo, mudança de estilo de vida. Então, realmente, falei, poxa, bora esperar vocês se estabilizarem um pouco, né? Encontrar um aluguel. Porque imigrante, né? Não tem nem aluguel ainda. E aí, sim, depois a gente começa a traçar novas metas. Infelizmente é isso. E a questão da idade, existe uma idade específica? Se a pessoa já tem lá 65, 70, 80 anos, fala, já tô muito velho pra isso. Eu já tô muito velho pra pegar e parar de fumar. Fumei a vida toda, olha eu aqui e tal. O que dizer pra essa pessoa? Você pode parar de fumar em qualquer idade. Porque você, nas primeiras horas que você para de fumar, você vai já ter benefícios, né? Você vai ter benefícios, por exemplo, o tabaco comum, ele tem um monóxido de carbono. Então, ele vai sair da corrente sanguínea após horas. Agora, em questão, vamos supor, de redução de risco de câncer, com 10 anos você vai ter uma redução de risco de câncer. Então, assim, a qualquer momento que você decidir parar de fumar, é um benefício. É um benefício que começa já desde os primeiros minutos, desde as primeiras horas, os primeiros anos. Então, não tem... Você pode ter 80 anos, decidir parar de fumar hoje, é bom. Perfeito. E como é para vocês, como acadêmicos, estudantes, estarem levando esse conhecimento para as pessoas, desenvolvendo um trabalho, uma pesquisa? Como é que é? Relata pra gente, por favor. Eu acho muito interessante porque o combate ao tabaco é algo que a gente vai enfrentar futuramente. Então, a gente entender hoje como que a gente vai lidar com isso vai ser muito mais fácil como futuros profissionais da saúde. Então, vai ser mais fácil a gente entender a realidade do paciente, né? Hoje, quando a gente conversa com as pessoas, né, e fala, né, sobre a necessidade do combate ao tabaco, a gente vê o que está impedindo a pessoa de parar de fumar, o que ela sente. Então, eu acho que isso é muito importante para o nosso desenvolvimento como futuros profissionais. Acho muito importante. Outra coisa que é interessante é que sozinho é muito difícil o indivíduo conseguir. Então é interessante essa integração com a comunidade e assim também com os profissionais da saúde. Por exemplo, no caso da minha mãe, ela precisou do acompanhamento médico, precisou da parte medicamentosa. Inclusive tem uma coisa interessante para contar para vocês, que aqui em Boa Vista é muito difícil de encontrar os adesivos nas farmácias. Só que agora tem um detalhe interessante. Nas unidades básicas de saúde, durante o estágio, eu descobri que tem os adesivos e tem a medicação que eu estava comprando também. Olha que interessante. Olha. E faz todo o acompanhamento dela. Nas UBSs, Buritis, UBS da Cidade Satélite, Santa Luzia e Asa Branca, você vai encontrar esse tratamento. Então, gratuito. Então, você vai encontrar um tratamento gratuito nessas UBSs. Se você quer vencer, né, esse vício do tabaco, você vai nessas UBS e vai conseguir lidar
sem ser sozinho, de forma medicamentosa, de forma controlada, porque você não vai ter aquela fissura, aquela vontade exacerbada, aquele sofrimento. Vai ser muito mais fácil a pessoa conseguir largar esse vício. Por E favor. nessas UBSs, a equipe médica ela é totalmente preparada e eles seguem um protocolo que realmente ajuda a ter mais chances de sucesso. Então, são 5 A's, né? Que a equipe médica vai seguir, que é basicamente em inglês, né? As siglas. Então, eles vão fazer um questionamento. Você realmente quer parar de fumar? Para, de fato, ver se é um sentimento genuíno da pessoa. Porque há de ter uma certa vontade por parte da pessoa. Além disso, também é feita uma advertência. Então, sempre é alertado que os benefícios ao parar de fumar são inúmeros, sempre recordando esse fato. É feita uma assistência para aquela pessoa. Essa assistência consiste em oferecer medicamentos, né, disponibilizados pelo SUS. E também é feita um R&D Follow-up, que significa dizer providenciar o acompanhamento terapêutico. Então, é feita a chamada de psicólogos para a gente fazer todo o acompanhamento daquele paciente, porque o tabagismo, ele é um problema terapêutico, né? É um problema mental e comportamental. Olha só, e para você, como é fazer parte dessa iniciativa? É extremamente bom, porque a gente está cortando, de certa forma, o mal pela raiz, né? Porque 85% de todas as pessoas que já fizeram uso do tabaco foi durante a adolescência. Então, a gente levar essa informação para o público infanto-juvenil, lá na frente, quando a gente já for médico futuramente, você meio que já está trabalhando pela gênese do problema. Então, é gratificante. Grupos de apoio, vocês falaram das UBSs, do acolhimento, dos médicos, da equipe especializada, mas grupo de apoio faz a diferença também, em alguns casos? Faz sim, querendo ou não, o paciente ele vai identificar que não é só ele que está enfrentando aquela dificuldade. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Nos primeiros momentos, igual a Roxana falou, o paciente acha que não vai conseguir, que vai ser muito difícil. Só que aí, quando ele está no grupo de apoio, ele vai ver que aquela realidade que ele passou, outros também passaram e conseguiram. Ou seja, ele vai ter mais força de vontade na hora de enfrentar aquilo e reconhecer outras alternativas que eles podem ter utilizado. Por exemplo, tem adesivo, tem a parte da medicação que age na dopamina, naquele sistema de recompensa, coisas que a população de maneira geral às vezes não sabe. Ou também com os profissionais da saúde ainda não repassaram. Inclusive um alerta para a população, se você vai no profissional da saúde e você fala que você é fumante e ele não lhe alerta a respeito dos riscos, cuidado nesse profissional da saúde. Porque querendo ou não, o cigarro é a maior causa de morte evitável. É um dos fatores que causam mais morte. E quando você evita o cigarro, você está evitando a maior causa de mortes evitáveis, que é o cigarro. Ele causa morte, e mortes que podem ser o quê? Evitadas. Olha aí, gente, por favor. Isso que Caio disse é relevante, é um dado muito alarmante. No Brasil, somente no Brasil, há 200 mil mortes anuais única e exclusivamente devido ao uso de tabaco, cigarro, cigarrilho, enfim, narguilé. E isso, pra gente ter uma noção, equivale à soma do número de mortes por homicídio, suicídio, AIDS, alcoolismo. Então, somando as mortes por cada uma dessas entidades, dá um número de mortes única e exclusivamente pelo tabaco. Então, assim, é extremamente alarmante. Então, vamos ficar atentos, gente. Realmente, não ir pelo modismo, pelo grupo de amigos, né? E quando você perceber ali que tá puxando para aquilo, tenta mudar, busca outros amigos, que eu tenho certeza que você vai encontrar um caminho muito mais adequado, muito mais saudável, né? Que vai fazer muito bem para a sua vida. Eu gostaria que repetisse as UBSs aqui da capital, justamente porque eu acho que a gente poderia até ter começado nossa conversa por aí, porque é uma informação muito importante. Então, vamos lá. As UBS que têm esse tratamento, né? UBS Buritis, UBS Asa Branca, UBS da cidade Satélite, UBS Satélite Santa Luzia, Asa Branca eu já falei, acho que são essas, né? Buritis, Asa Branca, Satélite, Santa Luzia. São essas que tem. Pronto. Antes da gente já caminhar para o final da nossa entrevista, eu
gostaria que você falasse um pouquinho mais, já que você é professor de Biologia, inclusive. de biologia, olha só. E sou dentista também. Aí pode falar um pouco também a respeito. Meu Deus do céu, homem, quantas formações tu tem já? Várias. Coisa boa, né? Quando a gente gosta de estudar, realmente Sim. o caminho se torna mais fácil. Sim. Agora, ali no ambiente escolar, você teve esse momento que você encontrou ali dentro da bolsa do aluno? Teve outros momentos marcantes, outros momentos de conversa também? Sim, inclusive é interessante porque o jovem, é igual eu falei, ele não tem aquela consciência ainda a respeito dos riscos. Por exemplo, quando eu encontrei aqui, tipo, que ele puxou da bolsa, que ele foi mostrar pro coleguinha, ele tava mostrando como se ele estivesse se achando descolado. Descolado diminui 10 anos da expectativa de vida dele. Aquele jovem que podia viver até os 90 anos de idade, ele só vai viver até tipo uns 70, 80 anos de idade. Será que isso é ser descolado? Outra coisa que é interessante é o modismo. Ele usa, inclusive, eu perguntei, mano, tu usa isso? Aí ele disse, professor, eu uso. Aí eu conversei com ele, né? Tipo, peguei uns minutos da aula, conversei com ele, depois eu expliquei para a sala todos os malefícios relacionados àquilo, que inclusive hoje eu vivo uma luta com minha mãe, que eu até conversei com ele, mano, você tem certeza que você quer usar isso mesmo? Você tem certeza que você não quer ver seus filhos crescerem com saúde? Você tem certeza que você quer assumir esse risco? Tá certo? Inclusive, outros problemas vão vir relacionados com isso. Eu expliquei todos os problemas que vêm relacionados. Tem umas pessoas que acham que é só câncer de pulmão que vem relacionado ao uso do cigarro. É só câncer de pulmão. Mano, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, pode ter vários outros, câncer de estômago, vários outros tipos de câncer. Fora os outros problemas relacionados. Por exemplo, e outra coisa, eu perguntei, você já usou cigarro também? Ele disse, professor, já usei também. Com 14, 15 anos de idade. Só que agora a pergunta que não quer calar é, cadê os pais desse adolescente? Eu vi por acidente que ele tinha aquilo. Mas o pai, ele tem que ter esse papel também de fiscalizar o que aquele filho está consumindo. O que aquele filho está fazendo no grupo de amigos dele. O que aquele filho tem na mochila. Por exemplo, claro, o pai vai fazer a parte de conscientização também, explicar para o filho que aquilo ali, querendo ou não, está destruindo a infância daquele menino, certo? E anos de vida dele que estão indo embora. Só que é aquilo que eu falei para vocês. O córtex daquela criança, tomada a decisão dele, ainda não está plenamente formado, ele ainda não tem esse senso crítico que a gente tem. Então vai ser muito difícil introduzir essa informação na cabeça dele, que querendo ou não, isso tem que ser contínuo. Por isso a importância do nosso projeto de educação contra o tabaco. Querendo ou não, esse trabalho tem que ser o quê? Contínuo. Porque querendo ou não, o tabagismo é uma doença crônica. Perfeito, gente. Parabenizar pelo trabalho de vocês, pela pesquisa, pela iniciativa, por fazerem parte desse projeto de extensão, que não são só vocês, né? A gente estava falando em off, o grupo é bem maior, não é isso? Sim, bem maior. Pronto. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem aí um último recado, uma última orientação. Por favor, sinta-se à vontade. Eu só queria fazer um adentro, porque você tinha falado antes da questão que muita gente utiliza o cigarro como forma, vamos supor, a pessoa tá com medo ali de engordar, né? A gente substitui o cigarro por atividade física, né? A atividade física vai liberar endorfina, então você vai ter aquela sensação de prazer por uma coisa boa. Não vai ser uma substância que vai te trazer malefícios. Mas em relação a gente está aqui, né? Eu queria agradecer porque ter essa oportunidade, né, da gente conseguir abordar por mais pessoas, né? Porque quando a gente vai conversar, abordar outras pessoas, são públicos menores. E a internet, né, ela consegue alcançar pessoas de qualquer lugar, né? Então, isso faz com que nossa mensagem seja levada por mais pessoas. Então, acho que é muito importante isso. Então, eu quero agradecer, né, em nome de todo mundo. A gente que agradece, por favor. Bom, a caminhada, ela é árdua, sim, você terá processos nos quais você vai querer desistir, o seu organismo, né, é uma droga psicoativa, no entanto, os benefícios são inúmeros, pessoal, assim, não desistam, é alcançável, hoje em dia o SUS, poxa, oferece gratuitamente, então vai dar certo, é só ter realmente acesso e vai dar certo, força de vontade e o SUS auxiliando a gente. Interessante também que parar de fumar, querendo ou não, é um sopro de liberdade.
Literalmente. Você vai submeter aquele seu pulmão a um estresse que ele estava constantemente, a uma condição mais saudável. E assim, lembrando também uma coisa importante, que o hábito de parar de fumar, ou melhor, parar de fumar, querendo ou não, é um gesto de amor pela sua vida e pela vida do próximo. E isso daí acho que foi a coisa que mais motivou minha mãe a parar de fumar, inclusive. Pensar em mim e em ver minha formatura futuramente. Interessante, né? Sim, sim. Eu gostaria de agradecer, parabenizar pela iniciativa, agradecer a entrevista e como jornalista, toda vez que eu converso com futuros médicos, eu já deixo um pedido. Por favor, concedam entrevistas, porque a informação realmente pode mudar vidas, pode mudar. E uma das principais dificuldades que a gente, como jornalista, encontra quando vai falar de saúde é achar uma agenda, um horário na agenda de vocês para falar sobre os assuntos tão importantes. Então, que vocês permaneçam aí levando informação que também faz muita diferença. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui, dividindo tanto conhecimento. Muito obrigado. Obrigado a você. Essa foi mais uma edição do Entrevistas DPE. Para você que gosta de acompanhar assuntos de interesse público, basta nos escutar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau.